Bom, o intuito deste vídeo é fazer a gestão dos leitos para pacientes internados na enfermaria do hospital ou que estão em transição da emergência. Ou eles estão na emergência e vão sair daquele leito para casa, receber uma alta, ou eles vão sair do leito da emergência para uma internação de enfermaria, para um leito da enfermaria, e depois vão receber alta. Ou um paciente que foi solicitado uma internação pela emergência, ou um paciente eletivo que foi solicitado internação pelo ambulatório, com um agendamento prévio, né? Então, a gente vai ver aqui algumas telas que permitem a gestão desses leitos, tá? Que no caso é feito aí por uma equipe de administrativa ou pelo pessoal do SAMI. Então, vamos iniciar vendo algumas situações. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um agendamento eletivo pelo ambulatório, foi marcado, ou ele vai dar entrada para marcar, para fazer uma solicitação de internação para esse paciente. Então, eu vou nessa tela. Antes de qualquer coisa, quando você entra no sistema, essas telas aqui são todos os ícones que normalmente o pessoal do SAMI, o pessoal que vai fazer congestão de leito, eles vão trabalhar. Existem telas em que eu tenho acesso a quase todos esses ícones aqui dentro de uma única tela, mas eu também posso ter acesso a rotinas específicas por fora, né? Então, tenho várias formas de ter acesso à mesma rotina. Então, cada um desses ícones aqui faz uma coisa e eu posso ter acesso a eles, por exemplo, pelo censo diário. Eu tenho acesso a quase todos esses aqui só pelo censo também. E eu posso fazer gestão de leitos também pela lista de pacientes da emergência e pela lista de internados. Mas eu vou trabalhar aqui com algumas telas para mostrar como é que é feita essa gestão. Então, o paciente está precisando de ser internado, eu tenho que fazer a solicitação de internação de um paciente. Eu entro no sistema, procuro por esse paciente. É a mesma tela que o pessoal da recepção pode utilizar também, o pessoal do ambulatório pode utilizar. Então, eu pesquisei esse paciente, encontrei aqui o paciente que eu quero, né? Vamos pegar qualquer um paciente aqui, encontrei paciente, tem o código de cadastro dele, tem o prontuário dele. Esse prontuário é um prontuário único que vai acompanhar esse paciente do início ao fim da vida dele no sistema, né? E estes ícones aqui vão me dar algumas ações. Então, no caso da internação, se eu clicar aqui, se eu encostar o mouse em cada um desses ícones, o próprio sistema vai informar do que se trata cada um desses ícones. Então, nesse caso aqui, eu tenho o solicitar internação, que seria para a equipe do ambulatório, por exemplo. Ela não pode, a equipe do ambulatório não tem a autonomia, a autorização para internar um paciente direto do leito. Então, ele vai fazer uma solicitação de internação por essa tela. Ele vai solicitar ao SAMI, digamos que o médico deu um papel pedindo para internar esse paciente numa determinada data. Então, a equipe vai entrar aqui e vai fazer uma solicitação de internação desse paciente, vai informar qual é a especialidade daquele paciente, para qual especialidade ele vai ter que ser internado, né? Vamos colocar aqui. Na verdade, aqui eu só consigo, né? Desde que tenha, a equipe tem que estar toda completa, né? Como isso aqui é uma base de teste, eu não vou ter todas as especialidades aqui cadastradas. Então, vamos tentar encontrar uma que tenha algo cadastrado aqui. Na verdade, que tenha médicos, né? Que tenha médicos dentro da equipe. Vamos ver se alguma dessas aqui tem médico na equipe. Então, aqui a gente coloca né, de enfermaria. Ou, na verdade, como vem muita coisa, a gente vai colocar a sigla do hospital, HDMF, porque aí vai vir todas as especialidades daquele hospital. No caso aqui, como é uma internação eletiva, só vai vir as unidades, as equipes relacionadas à cirurgia. Então, o paciente ele só pode ter uma internação agendada, previamente agendada, para a cirurgia. Então, a gente escolheu aqui. Só que lembrando, a gente só vai conseguir fazer isso aqui se tiver profissional cadastrado. Nesse caso aqui, nós não temos profissional cadastrado para equipe cirúrgica ainda, né?
Ainda não terminou o cadastro das equipes cirúrgicas. Então, eu não consigo fazer aqui a internação de um paciente, a solicitação eletiva de um paciente por aqui, pelo pesquisar paciente de forma eletiva, já que só consigo internar um paciente, solicitar a internação de um paciente eletivamente quando ele é cirúrgico. Vamos tentar fazer a internação direta desse paciente no caso, eu não sou uma recepção, eu não sou recepcionista, eu sou do NIR. Então, eu vou internar um paciente direto, eu vou fazer uma internação direta de um paciente no leito. Então, eu clico naquele outro botão, eu vou voltar aqui. Observar que nós temos a seta, que é para solicitar a internação, que seria para a equipe administrativa, a equipe de recepção, solicitar uma internação para que ela seja analisada pelo NIR. Ou eu sou do NIR e eu vou fazer uma internação direta desse paciente no leito que está vago. Então, eu encontrei o paciente e vou clicar aqui. Ele vai abrir para mim essa tela, que são os dados desse paciente, para mim poder conferir essas informações, esse cadastro desse paciente. Conferir o cadastro, eu tenho, vamos verificar aqui, eu tenho aqui embaixo como gravar essa informação, só para poder atualizar essa tela, né? Depois que eu analisei tudo, eu gravei. E ele passa para essa tela para a gente poder pesquisar as acomodações que são disponíveis. Observe que aqui não tem nenhum botão com asterisco vermelho, então nada que é obrigatório. Eu não sei qual é a acomodação que eu quero pesquisar, não sei qual andar, não sei nada. Então, eu vou fazer uma pesquisa para ver o que tem de vaga dentro do hospital. Então, aqui o sistema vai me dar todos os quartos que estão disponíveis, todos os quartos que estão cadastrados para aquele hospital. E ele fala a situação de cada quarto, tá vendo? Se está desocupado, se ele estivesse ocupado, ele ia falar. Então, aqui eu tenho todos os quartos cadastrados. Qual é a característica de cada um, qual é o sexo que ele aceita, né? Se tiver alguma unidade que só aceita mulher, por exemplo, ele só vai aceitar pessoas do sexo feminino ou só do sexo masculino, depende depende do cadastro que foi feito previamente, né? Esse daqui, como é ginecológico, só aceita mulher, logicamente, e fala qual é a característica desse quarto. E aqui, nessas bandeirinhas, nós temos algumas informações. Então, se eu encostar o mouse, o sistema vai me dar algumas informações. Então, por exemplo, nessa lupinha, ele vai me detalhar qual é a situação desse quarto. Aqui eu vou conseguir fazer a internação do paciente nesse quarto. Aqui, se eu não quero, se eu não estou querendo internar o paciente agora, mas eu posso bloquear esse quarto, por exemplo, para que ninguém seja internado nele, bloquear para limpeza, por exemplo, para desinfecção, ou eu quero reservar esse quarto para um paciente, uma solicitação judicial ou alguma solicitação prévia para poder reservar um quarto para determinado dia, eu vou vir aqui e vou usar esse botãozinho. No caso, né, desse paciente aqui específico, eu posso internar ele em qualquer canto, eu vou fazer só um teste, né? Então, eu vou clicar aqui nesse quarto, por exemplo, e vou clicar no botão de internar. E ele já vai me trazer, vai puxar os dados daquele paciente que eu quero internar naquele quarto, ele já me traz convênio, o nome do paciente, puxou o leito que eu acabei de clicar nele, qual é a especialidade que vai cuidar daquele paciente, eu já coloco aqui também. Vamos pegar uma especialidade qualquer aqui, uma clínica médica. Deixa eu só pegar especificamente do HDMF. Ou eu posso colocar pela especialidade, ou eu posso colocar aqui pelo CRM do profissional também. Só que ele vai puxar pela especialidade. Então, de qualquer forma, o que eu colocar aqui, ele precisa de ter um profissional atrelado, né? Nesse caso aqui, ele tem um profissional atrelado, mas vamos ver se essa especialidade aqui vai me permitir fazer a internação. Puxei aqui, o que é obrigatório? É esse aqui, que é o caráter da internação. Então, eu vou colocar aqui que é uma eletiva. Qual é a origem dessa internação? Ele me pergunta se é um paciente que veio da emergência, se é um paciente externo. Nesse caso aqui, como é
Eu estou fazendo um externo, tá? Ele não veio da emergência, porque ele não tem uma entrada na emergência. Esse paciente, para ser da emergência, ele teria que dar entrada pela emergência, mas eu estou direto aqui no pesquisar paciente, então, nesse caso aqui não ele é externo. A data da internação, ela pode ser hoje, como pode ser, por exemplo, amanhã. Digamos que esse paciente só vai dar entrada amanhã, então eu coloco ali amanhã. Eu coloco qual é o CID desse paciente, só que aqui não me diz que é obrigatório, então eu não preciso pôr, porque aqui não está dizendo que é obrigatório. E eu teria que dizer qual é a situação, qual é o motivo que levou esse paciente para ser internado. Eu não sou da área médica, não vou saber aqui todos os dados, né? Mas vamos tentar encontrar algum aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, esse código, e vamos ver se o sistema vai me permitir internar esse paciente com este CID, porque tem CIDs que às vezes ele não permite internar. Então ele fala que a clínica do leito, ou seja, cada quarto, cada leito, ele é atrelado a um tipo de clínica. Ele fala que difere da especialidade que a gente colocou aqui. Nem sempre vai bater, então a gente pode confirmar que sim. E ele fala que a data de internação não pode ser uma data futura, porque aqui eu não estou fazendo não é uma solicitação, não foi uma pessoa que solicitou. Eu estou fazendo a internação direto desse paciente. Então, como eu estou internando direto no leito, eu sou o SAMI, eu só consigo internar na data de hoje, no momento em que eu entro no sistema. Então, eu tenho que colocar a mesma data do dia em que eu estou. Ele não é uma solicitação, eu estou internando direto. Ele pede para colocar um CID principal, ou seja, aqui ele não colocou para mim como obrigatório, mas o próprio sistema aqui depois ele informa para mim que esse CID é obrigatório. Então eu vou colocar qualquer CID aqui, porque eu não sei um CID, né? Não conheço quais são os CIDs que eu possa colocar aqui. Eu não sou da área médica. Eu escolhi um e vou adicionar. Vamos ver se o sistema vai permitir com este CID ou se ele vai me dar alguma inconsistência. Então, ele deu tela azul, ele disse que a operação foi realizada com sucesso e agora ele me libera algumas informações aqui embaixo. Eu posso gravar essa tela e sair dela, eu posso imprimir o boletim de internação, eu posso imprimir a pulseira desse paciente quando for o caso de ter uma impressora de pulseira. Colocar o responsável pelo esse paciente, digamos que seja um menor de idade, eu sou obrigada a colocar isso aqui. Essas diárias eu não uso porque seria de um convênio particular, no nosso caso é SUS, então a gente não põe. Se tivesse acompanhantes, a gente colocaria aqui. Isso aqui também a gente não mexe por enquanto, só se o sistema realmente obrigar, se for o caso de alterar o convênio. Não sendo o nosso caso, eu poderia então imprimir o boletim de internação ou gravar. Então eu vou gravar, porque eu não vou imprimir o boletim. Eu gravei, novamente ele me fala que é diferente a especialidade, eu confirmo e vou voltar aqui. Clicar em voltar, porque esse paciente ele já colocou então no leito. Como é que eu sei que esse paciente já está internado no leito? Neste caso, a gente volta aqui e vamos para o censo. A tela do censo é onde eu vou verificar todos os pacientes que estão internados. Então, tanto internados como as salas que estão livres, né? Então, eu vou clicar em censo diário. Nesse censo diário, eu tenho duas formas de pesquisar. Ele sempre coloca aqui para mim a obrigatoriedade da data. Se eu deixar só a data e clicar em pesquisar, ele vai trazer para mim essa informação aqui, ó, que eu tenho que colocar uma unidade funcional, ou unidade pai, ou uma unidade filha, ou o leito ou o prontuário do paciente, mesmo que não esteja marcado como obrigatório, mas o sistema vai me dar essa informação. Então, como eu não sei, como a unidade funcional são várias, e se eu colocar uma eu não consigo ver as outras, eu posso ir pela unidade pai, que é muito menor. Então, o que seria a unidade pai? Eu vou pesquisar todos os pacientes, todos os leitos da emergência. Eu posso colocar aqui da emergência para mim pesquisar todos os leitos. Isso aqui é tudo leito da emergência. Esses são os pacientes que estão ocupando o leito na emergência. Esses são os leitos desocupados da emergência.
E quando eu vejo esses pacientes aqui, essa corzinha que aparece em cada um deles é uma informação que eu tenho que prestar atenção. Então, por exemplo, esse paciente em azul aqui, com esse tempo em azul, ele está dizendo o seguinte, se eu encostar o mouse, ele fala. Ele é um paciente que já tem laudo AIH, ou seja, tem uma solicitação médica lá da emergência para que esse paciente seja internado. Ou seja, ele está na emergência, mas o médico já solicitou, já fez um laudo para que ele seja encaminhado para a enfermaria, ele seja transferido de leito, ele vai ser internado na enfermaria. Então, eu tenho que providenciar, comunir a transferência desse paciente da enfermaria, da emergência para uma enfermaria. Esse paciente está na emergência, ele vai continuar na emergência porque não tem nenhuma solicitação para ele ser internado. Esse paciente aqui, ele já está em amarelinho. O que diz aqui quando eu encosto o mouse? Esse paciente, ele já está há 23 dias na emergência. Esse paciente já passou do tempo de ser mandado embora para casa. Ele deveria ser mandado embora para casa com 24 horas. Ele já está há 23 dias, ou seja, esse paciente ele tem que estar internado na enfermaria. Tem que ser transferido. Pode ser que esse paciente já esteja na enfermaria, mas não fizeram a gestão dele no sistema. Então, a gente tem que fazer essa gestão, tem que fazer esse acerto, essa correção aqui. E ele fala que esse paciente, ele está há 23 dias, mas ele não tem nem laudo AIH, ou seja, o médico nem fez a solicitação de internação dele no sistema, porque está amarelinho. Então, tem todo esse processo aí para ser feito, para ser ajustado nesse paciente, porque esse é um problema dentro do sistema de gestão. Então, essas informações a gente verifica aqui, e aqui nós temos a unidade PAI somente da emergência. Antes de eu fazer qualquer coisa aqui, eu vou mostrar para vocês a unidade PAI da enfermaria, que já é o meu leito de internação. Ele vai mostrar para mim aquele paciente que eu mandei, aquele paciente que eu acabei de mandar, de internar ele, tá vendo? Ele já aparece aqui, ó, no leito. Ele já tá aqui com o leito dele, já tá aqui com tudo gravado direitinho no leito dele. Só tem que agora fisicamente a gente mandar esse paciente. Se ele já não estiver no leito, ele vai ter que ser mandado para esse leito ao qual nós gravamos aqui, que é uma clínica médica A1A, né? E os outros, aqui o sistema fala para mim, tá vendo? Cada leito é a situação que ele tá, todo desocupado. Se tivesse bloqueado, se tivesse com qualquer problema, ele ia estar mostrando aqui para mim também. Então, todos esses daqui, chegando o paciente, estão desocupados, eu posso vir internar nesse leito. Se tiver que bloquear algum leito para limpeza, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho, essa bandeirinha vermelha, e explicar que aquele leito, ele tá, sei lá qual motivo, né? Qualquer motivo, com infecção ou para limpeza, não sei, eu vou lá e bloqueio ele, para poder ninguém utilizar aquele leito. Por algum motivo, aquele leito vai ficar bloqueado, então nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer o bloqueio dele, vai conseguir utilizar aquele leito. Tá vendo? Então, aqui, ó, o leito tá bloqueado, esse daqui eu não consigo fazer nada com ele, mas os outros estão desocupados. Então, chegando o paciente precisando de internar, eu consigo internar nesse leito normalmente. O leito terminou de ser limpo, eu posso vir aqui e fazer o desbloqueio desse leito, porque agora ele já tá limpo. Desbloqueei. E agora o leito ele volta novamente à estaca de desocupado, normalmente como os outros. E esse paciente está aqui ocupando o leito dela normalmente até o momento em que ela receber alta pelo médico. Então, eu vou voltar lá na nossa emergência, porque tem mais pacientes, para a gente poder fazer algumas etapas de ajustes aqui nesses cadastros. Então, vamos lá. Esse primeiro paciente, por exemplo, ele está com um tempo excedido sem laudo AIH da internação dele. Está na emergência, mas não foi feita nenhuma solicitação para ele ser internado. Se ele está na emergência e não foi solicitado nenhuma internação para ele, é porque esse paciente já foi mandado embora, mas infelizmente o médico não fez a gestão, não fez a alta desse paciente no sistema, né, por algum motivo. Então, o que a gente precisa de fazer? Para poder fazer a gestão desse paciente, nós temos algumas situações a serem feitas. É um paciente que não foi internado.
Então, a gente pode procurar esse paciente, primeiramente, aqui na lista de internados. Eu vou na lista de internados. Se é a primeira vez que alguém entrou nessa lista, tem que fazer a configuração dessa lista por aqui antes, colocar todas as unidades funcionais, todas as unidades, tanto da emergência quanto da internação, elas têm que estar aqui dentro. Se não tiver, tem que cadastrar, tem que incluir. É só clicar aqui e colocar uma por uma, todas as unidades que estão aqui, a gente vai clicando e vai gravando, incluindo. Porque senão os pacientes vão entrar e você não vai ver esse paciente aqui na lista, né? Porque são muitas unidades, então tem que colocar todas aqui. Colocou, só marca o responsável, a equipe, data de chegada, por ordem de chegada, grava. Aliás, uma vez que você gravou aqui, colocou aqui, você não precisa de gravar mais nada. Aqui embaixo, só marcar e voltar a telinha. E aí os pacientes já vão aparecer aqui na tela para você. O paciente que nós estamos pesquisando é essa Adelena. Então, a Adelena, ela está aqui. Eu cliquei nessa paciente, pode ver que aqui o sistema fala que ela está aqui, ó, há 23 dias. E eu preciso dar alta para essa paciente. Ela entrou no dia 17/11, às 9 horas da manhã. Essa paciente está há 23 dias na emergência? Claro que não. Muito provavelmente ela foi embora no mesmo dia, pelo horário, ou no dia seguinte, no máximo. Só que esqueceram de dar baixa dela no sistema. Então, nós temos que vir aqui na alta e a gente tem que fazer um acerto. Qual é o acerto que a gente vai fazer? Na verdade, quem tem que fazer esse acerto é o médico, porque é o médico que vai colocar as informações de alta desse paciente. Então, a gente solicita ao médico que o atendeu para que faça essas informações, que grave esse registro. Então, aqui, o que tem que prestar atenção? Eu não posso gravar com esses 23 dias aqui, porque isso configura uma internação e esse paciente não ficou internado, né? Ele não está na emergência há 23 dias e não tem nenhuma IH pedindo a internação desse paciente. Então, ele foi embora no mesmo dia ou no dia seguinte, mas não fizeram a gestão no sistema. Então, eu vou alterar. Digamos que esse paciente saiu no mesmo dia, no dia 17 de novembro. Ele entrou às 9 horas da manhã, mas ele saiu às 16h25. Se ele entrou e saiu no mesmo dia, aqui tem que alterar. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou gravar para poder fazer essa alteração. Você vê que o sistema aqui, ó, ele ajustou, ele fez um ajuste dessa data. Então, ele está exatamente como tem que estar. Na emergência, a pessoa só pode ficar no máximo um dia. Então, se ela entrou e saiu do mesmo dia, ela não ficou nem um dia na emergência. Então, tá certo, aqui tá correto. Agora, o médico vai e faz a gravação, o ajuste das outras informações, que é o quê? Colocar o CID que levou esse paciente para ser atendido, por isso que o médico preenche, ou se for alguém do NIR, ele tem que estar com essas informações na mão, com esse prontuário do paciente na mão, para ver exatamente o que ele vai preencher aqui. A gente coloca a evolução, no caso o médico vai fazer qual é a evolução final desse paciente, qual foi o tipo de alta que esse paciente teve, qual foi o tipo de condição que ele teve, qual foi o segmento que ele teve. Aqui eu não preciso colocar nada, gravar nada. Aqui também eu não preciso de gravar nada. Isso aqui tudo coisa que foi feita durante o atendimento dele, eu não preciso de colocar nada. E eu vou concluir o atendimento desse paciente. Uma vez que eu fiz essa conclusão, eu posso imprimir esse documento de alta que o sistema me dá, essa opção, não vai ser o caso aqui. Aí ele fala para mim, a data da alta deve ser igual à data corrente ou até 300 horas antes. Isso é uma coisa que está determinada aqui, ó, nesse parâmetro aqui. Tem um parâmetro que fala que tem um tempo específico para a gente poder dar a alta desse paciente no pronto-socorro, né? Uma vez que passou essa data, o sistema já começa a dar um monte de informação e você acaba não saindo do lugar. Aqui ele me dá para você colocar o diagnóstico desse paciente de novo. Vamos ler com calma o que ele diz aqui, ó. Aqui ele pede para mim colocar um novo CID ou manter os CIDs que já estão aqui. Então, ele tem 2 CIDs e como eu fui fazer esse ajuste, eu coloquei um outro CID. Então, ele me pergunta se eu vou manter realmente esse diagnóstico desse paciente ou se eu quero excluir algum.
né? Porque aqui, ó, ele foi atendido com um CID e aqui eu coloquei um outro CID. Então, eu posso alterar para poder ficar igual, né? O R34 também. Então, eu posso vir aqui e vamos alterar esse CID desse paciente. Por aqui, você vê que ele não me deixa fazer por aqui, né? Eu não consigo alterar o CID, eu só consigo fazer um complemento. Vou tentar, então, cancelar essa edição aqui e vou tentar remover. Vamos ver se ele deixa. Ele deixou. E vamos ver se a gente consegue gravar só com esse CID que estava inicialmente. Eu consegui, alterei o diagnóstico dele, foi alterado com sucesso. Eu vou voltar aqui nessa tela. E vamos ver aqui, ó, paciente Adelena. Ela foi dado alta. Por que eu sei que foi dado alta? Porque aqui, ó, agora não está mais para dar alta, ela está para desbloquear a alta. Eu vou atualizar essa lista. Eu vou atualizar a lista e o paciente, ela está aqui com a data da alta registrada. Vamos aqui no censo e vamos ver como é que essa paciente aparece aqui agora. Eu vou clicar aqui em pesquisar para poder atualizar essa tela. A Adelena, ela continua aparecendo aqui. Vamos ver o que ele me diz aqui. Ela continua sem o laudo de AIH, mas ela já está com alta lá registrada. Uma vez que ela está com alta registrada, a gente vai tentar fazer aqui agora a alta dela por aqui. Vamos ver o que o sistema me fala. Vamos fazer a alta também. Eu não sei se vocês repararam, mas viu como passou do prazo? Eu não consigo fazer a alta desse paciente somente por aqui. Eu tenho que fazer por lá. Eu tenho que tentar tirar esse paciente por aqui também. Porque enquanto esse paciente não some daqui do censo diário, esse paciente não foi dado alta. Esse paciente não consegue sumir da lista. Então, a gente tem que fazer essa liberação em duas ou até 3 etapas quando o paciente passa do prazo. Então, agora vamos tentar dar alta desse paciente por aqui. Agora que nós registramos o sumário de alta, a gente vai dar alta desse paciente por aqui. Ele foi feito com uma alta médica, porque foi um médico que preencheu, então tem aqui a alta médica. Se não fosse, né, se fosse uma alta administrativa, qualquer coisa assim, a gente teria que colocar também. Mas vamos fazer de conta que foi uma alta médica, certinho. E essa alta foi dada no dia 17, no dia que a gente colocou lá, dia 17, e ele saiu às 16h05. Vamos colocar 16h10, porque a alta foi dada às 16h05. Só que o paciente, digamos que o paciente só saiu às 16h10. Eu não me lembro muito bem o horário que eu coloquei lá, tá, gente? Mas eu acho que foi isso. Então, vamos tentar registrar esse horário. A gente tem que ficar prestando muita atenção nesses horários também. Eu registrei esse horário, o sistema entendeu a alta registrada com sucesso. O nome da paciente é Adelena. A Adelena já não está mais aqui, o leito já foi desocupado, tá vendo? Ela sumiu, ela não está mais na minha lista. E aqui, se eu atualizar a lista, essa Adelena sumiu daqui também, entendeu? Então, eu fiz a alta, ela já tinha passado do prazo, eu tive que fazer a alta dela aqui na lista de internados e eu tive que liberar o leito dela aqui no censo. Só assim ela foi liberada de fato. Agora, realmente, essa paciente sumiu da minha tela. Ok? Então, a gente conseguiu liberar aquele paciente que estava mais de 23 dias aqui parado no sistema. Esse outro paciente é um paciente com laudo AIH, ele tá verdinho, azulzinho, né? Então, é um paciente que o médico solicitou a internação desse paciente. Ele tá lá na minha emergência, mas o médico solicitou a internação desse paciente para a enfermaria. Então, o que eu vou fazer aqui com esse paciente? Eu preciso de ir lá em pesquisar paciente para fazer igual eu fiz no outro, que é eletivo? Não, é por aqui, porque esse paciente tá na emergência. Então, eu entrei aqui, o que eu vou fazer é solicitar a internação. Solicitar não, nesse caso aqui eu vou fazer a internação desse paciente. Então, eu cliquei ali, eu vou entrar naquela mesma tela, ele vai falar, ó, o paciente está lá em atendimento na urgência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desistir ou eu vou fazer a internação dele? Vou fazer a internação dele, que é o que eu estou querendo aqui realmente de fato. Ele vai abrir a mesma coisa, ele vai abrir a mesma tela, que é a tela dos dados desse paciente, para mim conferir, fazer algum ajuste que for necessário.
E aqui ele já vai me dar uma outra opção aqui em cima, ó. Eu posso solicitar internação. No meu caso, como eu sou NIE, eu não vou solicitar uma internação, eu vou internar esse paciente direto. Né? Eu que tenho a gestão dos leitos, então eu vou internar esse paciente direto. Confirma ali novamente o que ele fala aqui para mim. Vamos observar o que o sistema diz, né? Nesse caso aqui. Aqui ele me fala que não deu um problema no sistema, né? Ele não conseguiu internar por essa tela. Eu não consegui usar aquela telinha, aquele botãozinho aqui em cima para internar direto. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos gravar essa tela para que o sistema possa sair daqui para outra. Pode ver que ele fechou e já veio para essa tela de internação, que é a mesma tela de internação que a gente viu lá na hora que a gente tentou internar o paciente direto pelo cadastro, né? Nesse caso aqui. Então ele veio para a mesma tela, eu só tive que ir para um outro caminho, mesmo com aquele probleminha que o sistema mostrou. E vamos fazer a mesma coisa aqui, vou escolher qual é a especialidade que vai cuidar desse paciente na internação. Mesma coisa, a gente tem que selecionar uma especialidade e as especialidades elas têm que ter um profissional cadastrado nela, né, para poder receber esse paciente. Nesse caso aqui eu consegui uma especialidade, então esses cadastros têm que estar todos certinhos. Se faltar profissional em qualquer especialidade, isso não vai dar certo. Então essa especialidade tem um profissional cadastrado. O caráter da internação aqui, nesse caso, ela vai ser de urgência, porque o paciente está na emergência. A internação dela vai ser hoje, porque esse paciente está na emergência, já foi solicitada a internação. Eu sou o SAMI, eu interno direto, então aqui eu já clico, já deixo nessa tela. Aqui já tem o CID, que já veio lá do cadastro do paciente, ele já buscou. Só que aqui, relacionado a esse CID, ele vai me trazer a lista de procedimentos que eu posso estar utilizando. Então, eu tenho esse procedimento aqui, eu vou selecionar, vou gravar. O sistema vai me falar a mesma coisa que a clínica que eu selecionei aqui, que do leito que está selecionado, ela é diferente da especialidade, mas eu vou confirmar, porque isso não vai ter nenhum problema, nem sempre vai bater. Vou confirmar, ele diz que a operação foi realizada com sucesso, vai me trazer esses botões que me permitem imprimir o boletim, a pulseira, enfim, fiz o que eu tinha que fazer aqui, eu vou gravar novamente. Esse gravar de novo, na verdade, ele nem precisa, né? Porque eu já gravei uma vez, ele já liberou os botões, depois que eu fiz isso, eu vou clicar em voltar. Aí, ao voltar aqui na tela, ele voltou para qual tela? Ele voltou para a tela do paciente, não é a mesma tela que estava antes do paciente. Eu vou cancelar, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aquele paciente, Adriana, que antes estava ele estava na emergência, ele agora já veio para uma outra especialidade, aquela especialidade que a gente localizou, e ela está em outro leito, ela não está mais com aquele botãozinho que estava aqui de alterar o atendimento de urgência, porque ela não está mais na urgência, ela saiu da urgência e agora ela está na enfermaria. Ela está em outro local, em outra unidade do meu mesmo hospital, mas ela já está aqui na emergência. Na emergência não, ela já está na enfermaria. A única coisa que eu tenho que fazer aqui agora, que eu posso fazer, por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui ele não me mostra ainda qual quarto que esse paciente está, tá vendo? Tem quartos desocupados. Esse paciente já foi mandado para internação na enfermaria, ele já saiu da emergência. Mas ele não está em nenhum quarto ainda, eu não coloquei ele num quarto, eu só disse que eu tirei esse paciente da emergência e vou levar ele para a enfermaria, mas para qual quarto? Aí agora eu entro aqui na transferência. Nessa transferência eu vou encontrar o leito que eu vou colocar esse paciente. E aqui o sistema vai me dar todos os leitos que estão disponíveis para esse paciente. Eu pode ver que ele fala para mim qual é a clínica, né, a enfermaria, qual a clínica, a enfermaria clínica, no caso, né, quais são os leitos são numerados. Aqui ele traz o nome, a enfermaria cirúrgica, quais são os leitos que estão liberados. A enfermaria ortopédica, quais são os leitos que estão liberados. Enfim, pediatria, maternidade. Então ele vai trazer aqui para mim, ó, quais são as salas. Isso aqui já é da emergência, já o leito da emergência. Não é o caso aqui, esse paciente já saiu da emergência e eu estou colocando ele
Eu quero colocar ele agora, tá vendo? Ele tá na emergência, eu vou colocar ele na enfermaria. Então, eu vou encontrar para ele uma unidade na enfermaria. Eu posso filtrar especificamente por aqui também, direto pela unidade. Eu vou localizar para ele uma enfermaria, um quarto na enfermaria clínica. Eu vou clicar aqui. Na verdade, o sistema nem vai filtrar por aqui, tá? Eu coloquei, mas nem vai filtrar por aqui. Tem que ser por aqui mesmo. Então, vamos lá. Vou localizar um quarto na enfermaria clínica, tá aqui. Primeiro quarto desocupado na enfermaria clínica, que é esse daqui. Eu cliquei, a especialidade ele vai me obrigar a colocar também. Se é enfermaria e é clínica, pode ser a clínica médica, só que a clínica médica... Vamos ver aqui, clínica médica da enfermaria, que é essa clínica aqui. Coloquei, ele vai me perguntar qual é o médico. Esse professor aqui, na verdade, é o médico que é o responsável. O médico responsável por essa clínica, o único que está aqui é esse médico aqui. A gente seleciona e ele pergunta qual foi a data e a hora da transferência. Nesse caso, eu sou o Sam e estou fazendo a transferência nesse mesmo momento. E eu vou gravar. Ele fala o quê? Apenas um entre-leito, unidade funcional, quarto pode ser especificado. É como ele está pesquisando, eu vou limpar isso daqui. Deixa eu ver, gravar. E agora sim, ele fez a transferência, ele transferiu esse paciente, Adriana. E agora você pode ver que a Adriana, ela saiu da emergência, ela estava aqui nessa unidade da emergência, ela saiu da emergência, ela não está mais aqui, ela foi transferida para a enfermaria. Então, aqui na unidade PAI, eu vou limpar e vou procurar a enfermaria. A enfermaria é para onde eu mandei aquela paciente Adriana e é onde ela tem que aparecer aqui na tela para gente. Pode ver que ela aparece aqui já no leito que eu coloquei essa paciente. Então, ela vai continuar aqui em atendimento até receber a alta, alta médica ou qualquer invasão, seja lá o que for, alta administrativa. Então, é essa aqui que é a maneira da gente fazer a gestão dos leitos. Uma vez que essa paciente está aqui, eu posso transferir ela para outros leitos, né, outro quarto, se for o caso, daqui para lá, ou transferir ela de volta para a emergência. Eu posso imprimir um extrato do atendimento desse paciente para algum tipo de gestão administrativa, ver o cadastro, imprimir uma etiqueta, imprimir uma pulseira. Aqui eu posso fazer uma solicitação de transferência desse paciente para uma outra unidade externa ou de volta para a emergência, se for o caso, né? Isso aqui, essa solicitação de transferência também ela é feita para o pessoal da recepção. O pessoal da recepção solicita uma transferência da emergência para unir, colocar numa enfermaria. Enfim, é para isso. E aqui imprime a etiqueta de medicamentos, né? Um paciente que por algum motivo eu precise de imprimir o que foi medicado para ele e também consigo fazer impressão por ali. No caso aqui não foi feito nenhuma solicitação para esse paciente. Então, eu não vou ter nada. Deixa eu só confirmar aqui se eu imprimir, por aqui vai ter. Tá vendo? Tem umas etiquetinhas aqui, mas não tem nada solicitado para esse paciente. Mas, enfim. Ou seja, então aqui a gente precisa de obrigatoriamente ou colocar uma unidade funcional ou colocar uma unidade PAI. Se colocar pela unidade PAI, ela é muito melhor, mais prática, porque aí eu tenho todos os leitos de cada unidade de internação que eu tenho, mas tem que ser um a um. Eu não consigo deixar os dois, por exemplo, porque é sempre por uma unidade funcional ou pela unidade PAI. Ou eu posso filtrar por um paciente específico, se eu souber o prontuário de um paciente específico, tá? Mas é sempre a gestão eu vou ter que fazer por unidade. Então, sempre é pela emergência, fazer a gestão dos leitos da emergência, ou eu vou fazer a gestão dos leitos da enfermaria. Ok? Então, vamos voltar para... no caso do paciente, esse paciente aqui, então, como a gente falou, o paciente, uma vez que ele está em atendimento, né, ele vai continuar aqui nessa lista até ele receber uma alta médica. A partir do momento que esse paciente está de alta médica, vocês vão verificar sempre uma corzinha diferente aqui da forma que a gente mostrou. Vamos voltar aqui na emergência, por exemplo, que tem mais opções.
vai aparecer aqui ou em amarelo ou em azul, né, com outra cor com essa informação, tá vendo? Então, esse paciente aqui, ó, é um paciente que tá lá na emergência, tá vendo? Tá aqui na emergência, o médico solicitou a internação desse paciente, ele tá dentro do tempo ainda, não excedeu o tempo dele na emergência, e eu já posso providenciar a transferência, fazer a internação, depois transferir esse paciente para um leito dentro da emergência, dentro da enfermaria, no caso, né? Eu vou tirar ele da emergência e mandar ele para a enfermaria. Digamos que eu queira alterar a condição de atendimento desse paciente. Todos esses pacientes que estão aqui, eles entraram no dia 10. E entraram no dia 10 aonde? Da emergência. E estão lá sendo atendidos. E só tem um paciente que solicitou a internação na enfermaria. Então, é só para esse paciente que eu vou providenciar uma internação para ele, um leito para ele na enfermaria. Mas digamos que eu queira alterar alguma coisa nesse atendimento dele. Aconteceu algo de errado, não sei, eu queira fazer algum tipo de alteração. Eu tenho a opção de entrar ali e de fazer uma alteração desse paciente. Então, ó, o paciente, na verdade, ele entrou, mas ele não é um candidato para internação. Então, eu vou desmarcar. Ele não é um candidato para internação, ele recebeu alta. Então, eu vou marcar aqui que ele recebeu a alta. Ou alterar o CID, enfim, o que for preciso. Se for necessário fazer uma alteração aqui, eu vou aqui e altero. Então, eu fiz essa alteração, só vou alterar aqui que ele não é um candidato para internação. Eu vou gravar aqui. E embora eu tenha feito uma alteração ali, eu tenha alterado, você vê que aqui continua a mesma coisa, né? Então, mesmo com aquela alteração, ali continua do mesmo jeito, tá tudo igual. Mas ele não é um candidato para internação. Então, isso é uma gestão a ser feita. Vocês passam para o médico e falam, é um candidato que não é elegível. Sei lá, é uma conversa que tem que ser feita com o médico, mas o NIR já foi lá e já fez uma gestão. E aqui eu posso imprimir, fazer um extrato, né, uma impressão do extrato desse paciente. Só que para fazer um extrato ele vai me pedir aquele leito que o paciente está, que eu não registrei, eu não anotei. Então a gente olha aqui. Então esse paciente ele está em algum leito, qual leito que ele está? Ele não está num leito, ele está na emergência, então ele não está num leito específico, né? Que não diz que ele está num leito específico. Então eu posso fazer uma alteração desse paciente, por exemplo, transferi-lo para um leito da emergência. A emergência tem vários leitos. Aqui, por exemplo, deve ser um leito da emergência. Ele não está me mostrando tudo, mas me parece ser um leito da emergência. E eu posso vir aqui e colocar ele naquele leito e clicar em gravar. E aí sim, o paciente agora está no quarto. Embora ele já esteja na emergência, ele não estava num quarto específico, mesmo dentro da emergência. Então agora eu fui e coloquei ele no quarto, num leito, né? Na verdade, num quarto e dentro de um leito específico. Todos esses pacientes aqui, eles estão na emergência, mas estão em atendimento, mas eles não estão num leito, né? Aí esse paciente ele vai ter que ficar em atendimento por 24 horas. Ele não foi um paciente que teve que ficar só na medicação, por exemplo. Ele vai ter que ficar num leito. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a transferência dele para dentro de um leito, dentro do da própria emergência, né? Ele está aqui na sala de medicação, mas eu vou transferir ele para um leito na própria emergência. Aqui o sistema ele já vai dar para mim só os leitos que estão livres, né? Eu cliquei nesse 1B aqui, que é o que ele me mostrou. Ele não é um candidato para internação, mas ele está dentro da emergência num leito. Vou marcar e ele já está também, ó, num leito. Então, o leito 1A da sala de emergência foi ocupada, 1B foi ocupado e eu tenho o leito 1C desocupado. Se chegar mais um paciente, por exemplo, esse paciente aqui que também está na emergência, eu posso vir aqui e colocar ele no próximo leito que está disponível dentro da própria emergência, que é o leito 1C, que é o próximo que o sistema mostra para mim. Ele também não é um candidato para internação, mas ele vai ficar na observação por 24 horas dentro da emergência. Então, ele ocupou mais um leito. Eu tenho mais um leito da emergência, dessa sala de emergência desocupado. Essa sala de emergência 1, ela não tem mais leitos. Então, eu tenho um outro quarto, né? A sala de emergência, essa outra sala de emergência aqui, ela tem mais leitos. Então, eu vou ocupando os leitos em cada quarto, até ocupar todos, se for o caso, né? E assim a gente vai. Então, tem mais um paciente aqui.
que ainda está dentro da emergência, mas ele não está em nenhum leito. Se ele precisar, a gente vai ter que vir aqui e fazer a mesma coisa, transferir ele e colocar dentro de um leito. E assim eu vou fazendo a gestão dos pacientes nos leitos que estão disponíveis dentro da emergência ou então dentro da enfermaria. Ok? Então, aqui a gente faz a gestão. Lembrando que alta eu consigo dar por aqui, mas esse paciente ele precisa de ter a alta médica dele registrada aqui na lista de internados pelo médico. Ele tem que ter essa alta dela registrada aqui, porque aqui eu só vou fazer a gestão do leito, eu só vou limpar, eu só vou liberar esse paciente, tirar o leito, porque esse paciente já saiu, ele já recebeu a alta médica, ele já foi embora, e aí eu vou liberar o leito. Mas o meu paciente ele tem que estar com a alta dele registrada no sistema. Ele tem que estar com a alta dele registrada pelo médico aqui na lista de internados. Então, ou seja, se eu clicar no paciente aqui, se ele tiver com esse botãozinho aqui desbloquear alta, é porque ele está com alta. Aí sim eu tenho que verificar se esse paciente já foi embora. Uma vez que esse paciente já saiu do leito, já foi embora, eu venho aqui e localizo, né, quando nesse caso aqui, esse paciente Aleph, ele é um paciente da emergência, tá aqui, ele é emergência, então eu venho aqui, pesquiso a emergência, eu localizo esse paciente aqui, que é o Aleph, esse paciente aqui, e nesse caso, esse paciente já está de alta, e eu só vou aqui, ó, ele fala para mim qual é. Ele entrou no dia 10 do 12. Então, se ele entrou no dia 10 do 12 e tem a alta dele, já tá de alta, eu vou fazer aqui a verificar certinho quando foi que esse paciente recebeu a alta, né? Eu não vou desbloquear aqui, mas vou entrar aqui. Vou colocar o tipo de alta dele, eu devo ter algum papel na minha mão impresso com a alta desse paciente, com o sumário de alta dele. Vou vir aqui e colocar a alta dele. Aqui diz que ele entrou no dia 10 do 12. Então, se é um paciente que ainda está na emergência, ele não ficou mais do que 24 horas na emergência. Então, se ele entrou no dia 10 do 12 às 8 horas da manhã, vamos entender que ele recebeu a alta dele no mesmo dia às 16 horas. Vamos colocar assim, dia 10 do 12 às 16 horas. Vamos colocar dessa forma, só que eu tenho que ter um papel na mão com a alta desse paciente, né? Eu vou registrar a saída. Uma vez que eu registrei a saída, esse paciente já saiu daqui da minha lista, o Aleph já saiu daqui. Se eu atualizar a lista aqui agora o Aleph também sumiu daqui, entendeu? O mesmo que o paciente tenha recebido a alta do médico aqui, ele só vai sumir dessa lista com o NIR, o SAMI, fazendo a liberação do leito desse paciente daqui também. Senão esse paciente vai continuar ocupando um leito, desnecessariamente vai continuar aparecendo na lista como se estivesse ocupando o leito e não está. Tá? Qual a outra forma que eu posso saber como é que esse paciente foi dado a alta dele, né? Vamos ver aqui se tem mais algum paciente com a alta. Vamos ver aqui. Não, nenhum paciente. Então, tem esse daqui. Esse paciente diz que ele está bloqueado, diz que ele está com alta. A gente pode vir aqui, ó, no POU desse paciente, no prontuário médico dele. Vamos clicar. Ele é um paciente... Aqui diz que ele é um paciente ele é um paciente que está no leito da emergência. Esse sai aqui é porque ele é da emergência. Então, a gente vai clicar aqui na emergência. E aí vai ter o atendimento desse paciente tá aqui, ele recebeu alta nesse dia, tá vendo? Dia 10 do 12 às 7h19. Então, é uma forma do SAMI também ver quando é que foi dado alta para esse paciente. E aí, ele vai vir aqui, ó. Qual é o paciente? Paciente Armando. O paciente Armando tá aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar a alta desse paciente, porque ele já foi dado alta médica. E eu vou limpar o leito que esse paciente recebeu. Ele recebeu uma alta médica. E qual foi a data que essa alta médica está registrada? Dia 10 do 12 às 7h19. Então, dia 10 do 12
às 7, vamos colocar que ele recebeu alta. Ele recebeu alta médica às 7h19. Mas esse paciente só saiu às... deixa eu só voltar aqui porque eu esqueci. Dia 10/12, às 7h19. Vamos colocar que ele saiu às 7h20, né? É um minutinho, vamos colocar aqui de diferença. 10/12 às 7h20. Porque até ele receber a alta médica e ele sair do leito dá um tempo. Então, esse tempo pode ser até maior. É o tempo que realmente o paciente saiu daquele leito. Então, vamos colocar aqui que ele saiu às 7h20. Vou registrar a alta desse paciente. E agora, o paciente desapareceu da minha lista, desocupando mais um quarto. E aqui na lista de internado, o paciente Armando continua aparecendo. Mas se eu atualizo a lista... esse paciente vai ter que ter desaparecido. Pronto, desapareceu. Então, a lista de pacientes que o médico diariamente vai ter que atender, ela tem que estar menor, né? Somente os pacientes que realmente estão ocupando um leito. Eu não posso ficar com o paciente aqui, ó, se ele está com alta, se ele continua aparecendo aqui e ele não está mais no quarto, é porque eu preciso de fazer a limpeza desse quarto. Eu preciso de desocupar esse quarto, senão o paciente vai continuar aqui nessa lista. Porque enquanto ele estiver no quarto, ele tem que ter um atendimento, um acompanhamento do enfermeiro. Mesmo que ele não tenha mais do médico, porque ele já recebeu alta, mas ele vai ter que ter um acompanhamento do enfermeiro. Então, enquanto esse paciente não sai do quarto, o censo não pode limpar o quarto. E se o paciente já foi embora e o censo não limpou o quarto, o paciente continua aparecendo aqui desnecessariamente. Então, isso é um papel de rotina diária que tem que ser visto pela pessoa responsável pela gestão dos quartos. Então, a rotina do SAMI é essa. E como vocês viram aqui, a gente faz o quê? Aqui, a gente faz uma alteração do atendimento, a gente faz uma internação, uma transferência, uma alta médica, e são os mesmos botões que a gente viu aqui fora. A gente vem aqui o botão de internar, para ver a disponibilidade, que está tudo lá no censo, atender uma solicitação de transferência que aparece lá. A gente vai fazer uma pesquisar a solicitação de internação, a gente vê ali também, porque aparece aqueles botõezinhos com cor, né, informando se tem laudo IH ou não, né. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente ainda tem uma paciente para internar, que a gente não fez. A gente tem aqui os relatórios que a gente pode fazer de baixa, pode bloquear, pode reservar um quarto, pode se tornar uma internação. Mas são botões que a pessoa pode ir clicando para poder ver como é que funciona, que são coisas bem simples, né? E eu posso ver também, ó, são bem interessantes também, verificar quais são os pacientes que estão aniversariando, por exemplo, né? Eu não tenho nenhum paciente aniversariando, paciente que está internado, né? Que está aniversariando nessa data, para a gente poder ter parabéns, né? Fazer alguma coisa. Ou pacientes que foram a óbito, né? Naquela data específica também, uma data de referência, num período, eu coloco aqui uma data específica, um período inicial e final, para a gente poder fazer um relatório de pacientes que vieram a óbito. Nesse caso eu não vou ter, porque eu coloquei uma data de hoje, eu não tenho nenhum paciente registrado com óbito nessa data. Mas são opções, né, que a gente tem aqui, que o sistema dá. Eu posso estornar alta de um paciente, como a gente falou, esse estornar alta é a mesma coisa que eu estiver aqui na lista de internados e fazer um desbloqueio de alta desse paciente. Eu tenho como solicitar transferência, que no caso é para aquelas pessoas que estão na recepção ou um médico, né, que solicita quem é do NIR, quem é do SAMI, ele não solicita uma internação, uma transferência, ele transfere direto para um leito disponível, porque é o único que tem essa prerrogativa, essa autorização no perfil para internar um paciente diretamente dentro de um leito. E aqui eu faço o controle também dos sumários de alta que estão pendentes, né? Eu posso fazer uma pesquisa de tudo que está pendente, vai aparecer aqui. Eu não tenho nenhum sumário pendente nesse caso aqui, não tem nada, mas se tivesse alguma coisa pendente, o sistema me daria essa informação, eu poderia fazer uma pesquisa por especialidade, por data de início e fim e tal. Eu faço também esse controle de relatório por aqui. Bloqueio para limpeza, libero um quarto, mas todos esses botões que a gente mostrou, a gente faz nessa mesma rotina, numa rotina só, que é o censo diário dos pacientes.
E por aí é assim que a gente faz, então, essa gestão de leitos, né, pelo SAMI, né, como o SAMI faz esse acompanhamento. E lembrando que no caso de um paciente que estava na emergência, além de fazer essa rotina de dar alta do paciente na lista de internados e liberar o quarto do paciente aqui no censo, cabe também ao SAMI auxiliar e lembrar ao pessoal da recepção que esse paciente que entra pela emergência, depois que ele recebe uma alta médica, que ele sai da emergência direto para casa, ou que ele recebe a alta médica, ou que ele sai da emergência para uma enfermaria, a gente tem que fazer a gestão desse paciente por aqui. Ou seja, esse paciente, por exemplo, que está... Eu vou colocar aqui só os pacientes que estão de alta médica, por exemplo. Aqui, ó, esse paciente recebeu uma alta médica. Se ele recebeu alta médica, direto, ele está sem equipe. Se ele está sem equipe é porque ele foi atendido num consultório e recebeu uma alta direto do consultório. Então, tem que vir aqui, ó, e dar o check-out dele. O pessoal da recepção tem que vir aqui e marcar check-out para esse paciente poder sair dessa lista. Esse paciente aqui, ele recebeu uma alta médica e ele estava... ele foi atendido pela emergência, passou por dentro da emergência em algum canto e recebeu uma alta médica também. Então, ele também é um check-out, tem que dar um check-out nele aqui, senão a gente não consegue limpar essa lista. Essa lista vai estar sempre cheia demais e uma hora isso acaba prejudicando a performance do sistema também. Então, todo mundo que está de alta médica, a gente tem que vir aqui e dar o check-out. Lembrando que quando é um paciente que vai para a internação, igual quando o médico solicitou a internação de um paciente, esse paciente aqui, por exemplo, que é a Ana Maria de Jesus, essa Ana Maria, ela tá aqui, vamos ver ela aqui, ela tá aqui, ó. Só que ela foi solicitado para ela uma internação. Ela é um paciente que ela não está mais na emergência, ela foi encaminhada para internação. Só que nós ainda não colocamos ela no leito, né? Só que é um paciente que ela não está mais na emergência. É um paciente que já foi encaminhado para o NIR mandar ela para uma internação na enfermaria. Então, ela deu uma saída. Ela saiu. Só que a gente não consegue fazer a saída dela, porque, ó, esse paciente, embora ela esteja no NIR, já tenha solicitado a internação dela, aqui no censo, ela continua, tá vendo? Ela continua na emergência, ela tá aqui na emergência. O NIR ainda não fez a internação dela e nem fez o encaminhamento dela para dentro de um leito. Ela não tá dentro de um leito da emergência. Ela tá no leito, mas é um leito da enfermaria. Ela não foi encaminhada para um leito da emergência. Ela continua aqui na emergência. Ela não foi encaminhada para um leito da enfermaria. Então, vamos fazer a internação dessa paciente. Ó, vamos vir aqui. Eu vou internar essa paciente, aqui diz que ela está na emergência ainda. Eu vou internar essa paciente por aqui, né? Eu tenho que vir aqui embaixo, gravar. O sistema vai me dar essa liberação aqui. Vou colocar ela... Deixa eu pegar aqui. Uma qualquer aqui. O caráter de internação dela é de urgência. A internação dela vai ser nessa data mesmo. Aqui, ok. Vou escolher o que tem de liberado ali. Aqui é sim. Foi realizado com sucesso. Eu não vou imprimir nada para esse paciente. Vou voltar aqui. E ele vai me voltar para essa tela do cadastro. Eu vou cancelar. E aí, ela voltou para cá, a Ana Maria. Ela continua aqui, mas aqui o que eu vou fazer agora é alterar, fazer a transferência dela para um quarto, né? Já tem o nome de um médico aqui, ela já saiu, aquele azulzinho que estava aqui nela solicitando já saiu. Eu vou fazer agora a transferência dela para um quarto dentro da enfermaria. Então, aqui, ó, ela tá dentro da emergência. E eu vou transferir ela de leito. Eu vou colocar ela num leito da enfermaria clínica. O próximo leito desocupado na enfermaria clínica é esse. E eu vou fazer a transferência dela para esse leito. Aqui ele fala que difere, ok, eu confirmo. Essa paciente já saiu aqui da emergência. Ela já está agora na enfermaria.
A Ana Maria está aqui, ela agora está na enfermaria, ela não está mais na emergência. Então, uma vez que ela não está mais na emergência, eu tenho que ser capaz de tirar essa paciente daqui, da lista de emergência. Então, Ana Maria, vamos ver se o sistema deixa. Agora que ela já não está mais na emergência, ó, eu cliquei aqui, ele não me deu. O que ele fala aqui agora? Não é permitido informar a saída para um paciente quando o médico já começou a atender o paciente. Eu não consegui. Vamos só atualizar essa tela? Se eu atualizo a tela, o sistema agora, ó, ele gravou. Ele gravou exatamente dizendo qual o local que ela está. Ela não recebeu uma alta médica. Ela agora está num quarto dentro da enfermaria. Tá vendo? Ela está aqui. Só que aqui o sistema marcou check-out. Embora eu marquei saída, né? O sistema marcou check-out porque ela saiu da emergência para a enfermaria. Ela está na enfermaria, em um quarto de enfermaria. Então, essa é a diferença. Se eu tivesse dado check-out nela direto, eu não ia conseguir, porque ela está dentro do hospital. Ela não estava com laudo AIH de alta. Ela não estava com uma alta médica, ela estava com laudo AIH de internação. Então, eu só consigo marcar saída. E aí, o próprio sistema faz essa marcação aqui de check-out, dizendo aonde que ela está. Ela está no leito dentro da enfermaria, que foi aonde a gente acabou de internar esse paciente. Eu espero que tenha conseguido deixar um pouco claro como é que funciona o censo, como é que funciona essa parte de gestão dos leitos, né? São várias telas, na verdade a gente pode trabalhar com duas telinhas só, né? Que é o censo, a lista de internados, que é mais para a gente fazer a gestão e pedir para o médico fazer a marcação da alta desse paciente, para a gente conferir se aquele paciente está de alta, para a gente conferir o POU desse paciente. E aqui, na verdade, é onde o NIR mais vai trabalhar com o censo. E as outras telas são telas auxiliares. A lista de gestão de emergência, para dar um apoio para o pessoal da gestão lá da recepção. E essas telas aqui que são apenas apoio, mas a maioria a gente vai trabalhar somente com o censo, ok? E qualquer dúvida, só nos passar no zap que a gente também pode dar uma orientação. Espero que tenha ajudado. À disposição.